quer olhar o livro, ficar com o livro. Fica olhando aí. Tá. Oh! Achei outra camisa! Gente, boa tarde. Fica aqui com o Marcelo, viu? Olha, o Marcelinho, querido, ele não tem uma calculadora científica. Ninguém arranjou pediu emprestado nem nada. Sabe, gente, vamos fazer uma vaquinha no Facebook de todo quanto é jeito e nós vamos conseguir uma calculadora científica para você. Tá bom? Eu pensei que não se usavam mais calculadoras científicas. Você achou que usava qual? O que eu achei que usava? Cabeça. A gente queria estar bom assim mesmo. Pois é. Não, mas enfim, tá certo? É um problema. Eis aí diante de vocês. É um problema meu? Sim. É um problema dele? Sim. É um problema nosso? De vocês todos? Sim. Nós somos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Nós somos 13. Ainda tem o professor Fernando também, 14, né? Tá certo? Então a gente tem que bolar alguma coisa. Nem que seja vender brigadeiro. Pão de queijo, né, Marcelo? Eu compro. Eu não sei fazer brigadeiro. Nem pão de queijo, não, mas outras coisas eu sei fazer. Olha, o nosso Hélio ainda está aqui. Gente, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês entendem o que é raio de Van der Waals? Eu não falei sobre isso, não? Então, você sabe aquele Van der Waals? Você sabe, né? É aquele que diz assim, é aquele cara, entre outras, muitas outras coisas, ele disse que quando nós temos um composto, um átomo, pode ser um átomo também, o próprio átomo de hélio, alguma coisa que seja apolar, né? Ela pode ter um dipolo instantâneo. De repente, essa nuvem eletrônica, tchum, aí, né? De repente, tchum, há uma probabilidade dela estar toda localizada num lugar. Não pode? Vê se isso ficou claro para vocês. Guilherme, ou Gabriel, lá atrás. Como é que eu vou chamar os dois GGs? O Gabriel, é o Gabriel e o Gabriel, como é que chama esse seu sobrenome? Marins. Tá. Então tá bom. Vocês estão vendo aqui, então de repente forma um dipolo instantâneo. Também desaparece. Então aqui vão surgir, se tiver outras moléculas perto, vão surgir forças atrativas e repulsivas. O do repulsivo vocês entendem? Vamos dizer que a nuvem eletrônica se localizou aqui. Tá ok? E se tiver um outro igualzinho aqui, a nuvem eletrônica dele, influenciada por essa, vai ser repelida e vai para o outro lado. Não é verdade? E a nuvem eletrônica do outro vai ser atraída por esse daqui e o outro lado dele vai ficar... Eu esqueci qual foi esse daqui que eu falei. Gente, minha cabeça está horrível. Esse daqui é positivo, né? Aí esse daqui fica negativo, o outro fica positivo. Tá bem? Então isso se propaga. Então, por isso que eles falam forças de dispersão de London, elas são muito rápidas. E elas passam, a menos que as moléculas estejam... Então esse seria um dipolo instantâneo que induz dipolo nos outros. E então seriam dipolos induzidos. Então elas são rápidas, e se as moléculas ou átomos estão muito distantes, o que acontece? Vai, vem. Quando eles estão próximos, isso daí se torna uma força muito considerável, dependendo se for, por exemplo, um grupamento CH3, CH2, CH2 muito grande, fica respeitável se está próximo. Porque isso daí vai se somar nas proteínas, é muitíssimo importante as interações de Van der Waals. Tá bem? Bom, agora tem o raio de Van der Waals. Vocês sabem que a matéria não pode ocupar o mesmo lugar no espaço, né? E o fato dos elétrons, prótons, como é que eu falei? As partículas bem pequenininhas atravessarem o que parece matéria sólida não é verdade. Não é sólido, tem muitos buracos, que eles são tão pequenininhos que
tudo é cheio de buraco, né? Eles são tão pequenininhos que eles passam por todos os lugares, né? Então, agora vamos imaginar isso daqui, Van der Waals. Imagina o átomo de hélio lá no centro. Então, nós temos a nuvem eletrônica ao redor dele. Então, existe uma esfera, tá certo? E eu estava falando assim, que os elétrons, aquelas neutrinos, essas partículas bem pequenininhas, elas atravessam, não está batendo na matéria, elas atravessam, mas uma não ocupa o mesmo lugar da outra. Se tiver uma elétron para compartilhar, elas compartilham, tá certo? Mas elas vão compartilhar no orbital molecular, é outra coisa. Mas um átomo de hélio e outro átomo de hélio, eles vão se chocar, mas eles não penetram, tá bem? Então essa região no espaço é a zona de conforto do átomo, ou do grupo ou da molécula. Então existe um raio, que é chamado raio de Van der Waals. Nós já vimos na tabela periódica, esse tamanho que eu estou falando, mas esse é muito legal, esse tamanho que eu estou falando, ele diminui no período da tabela periódica, ele diminui nesse sentido, tá certo? Tanto que o flúor vai ser o que vai ter o menor raio de Van der Waals, se bem que ele é mais pesado, né? Ele vai ter lá vai ter 9 prótons e 9 nêutrons no núcleo primário. Ele puxa, aí esse raio de Van der Waals, ele diminui. Perceberam? Porque está traído do que ele está sozinho. Então, raio de Van der Waals, isso está claro, né? Me perguntaram também sobre as pontes de hidrogênio lineares, a linearidade das pontes de hidrogênio. E eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui. Está aqui uma ligação nucleotídica, tá certo? Certo, Rogério? Certo, Suelen? Certo, Guilherme? Certo, Sofia? Certo, Sofia? Gente, eu acho que vocês estão tudo doentes. Estão tudo doentes. Isso é nucleotídica? Não, jamais. Presta atenção. A minha irmã que tem uma mania de dizer assim, ó, ela fala assim, presta atenção, Celina, presta atenção. Não é nucleotídica. Tá certo? É o quê? Que vozinha michuruca? Peptídica. Viu, Rogério? Peptídica. Suelen, todo mundo aí que falou, Sofia, peptídica, né? Então nós temos aqui a famosa ligação peptídica. Nós temos aqui o átomo de nitrogênio. A eletronegatividade dele, relativamente, vamos olhar aqui de novo, aqui é o inverso do raio de Van der Waals. À medida que vai nesse sentido, a eletronegatividade aumenta e o flúor, bem nessa fila, hein? Bem nessa daqui, é o átomo mais eletronegativo. Então, o oxigênio é eletronegativo, o nitrogênio também, né? Então, o átomo de nitrogênio, ele tem uma carga parcial negativa. E o hidrogênio dele, que compartilha os elétrons, tem uma carga parcial positiva. Então, os elétrons vão estar muito mais perto do nitrogênio do que do átomo de hidrogênio, que ele então apresenta uma carga parcial negativa. Quer dizer que não é a carga de um elétron, não é a carga de um próton. Eu não sei quanto que é, a gente pode até calcular, existem tabelas, mas vou dizer que seja meio elétron, meia carga positiva, meia carga negativa, não é uma carga inteira. Aí isso é diferente de, por exemplo, a carga inteira que está aqui, uma carga negativa, tá bem? Uma carga inferior a esta, tá bom? Então aqui nós temos um lugar ideal, então nós temos aqui um vetor que é o momento de dipolo elétrico, que é função dessas carguinhas, do produto das cargas e da distância que separa as cargas, tá bem? Então, nós temos um momento de dipolo elétrico aqui. Então, está maravilhoso para formar uma ponte de hidrogênio aí. Não está? Vocês sugerem alguma coisa para a gente formar uma ponte de hidrogênio aqui?
Que tal? Que tal da água? Né, do oxigênio. Então vamos colocar aqui um oxigênio. Então, Da água e ali no oxigênio. Não entendi. Não, você falou a água. Falei a água. Aí, onde entraria a água ali? Onde que eu traria água ali? Tá bom. Vamos lembrar o seguinte. Nós estamos dentro... Nós não. As proteínas... eu tenho uma coisa que eu lembrei. Eu tive uma visão deslumbrante para falar para vocês. Gente, as proteínas são as únicas biomoléculas que atuam fora dos sistemas vivos. Ela não precisa estar dentro da célula para ela atuar. Eu trabalhei com enzima, quando eu fiz a minha tese lá nos Estados Unidos, com enzima chamada papaína. Vocês já ouviram falar na papaína? A papaína é uma enzima que ela é rica em ligações de sulfeto. Eu gosto de ligações de sulfeto. Ela é do mamão. Sabe aquele leite do mamão? Que sai ali da folha, do mamão, quando ele está mais verde? Aquilo ali é riquíssimo numa enzima chamada papaína. É uma enzima proteolítica. Vocês falam, é o enzima ou a enzima? A enzima, né? É rica na enzima proteolítica, que é a papaína. Sabe? E ela hidrolisa ligações. Se ela é proteolítica, ela hidrolisa que tipo de ligações? Muito bem, Gabriel, peptídicas. As únicas ligações que vai conseguir hidrolisar são as ligações peptídicas. Ela hidrolisa ligações peptídicas. Tá bem? Então, você pode, por exemplo, eu trabalhava com a papaína e se usa. E lá nesse laboratório que eu trabalhei, eles desenvolveram um amaciante, uma parte da minha tese foi usada para desenvolver comercialmente, né? Um amaciante de carne. Sabe o pozinho que o pessoal joga assim? Tá? Então, ali tem papaína, é isolado do mamão, passa por vários processos, tira ela lá de dentro das células e põe do lado de fora, isola e tal. Então, as proteínas, as enzimas, várias outras proteínas atuam também fora das células, fora dos sistemas vivos. Olha que interessante. Não só são produzidas nos sistemas vivos, dentro das células, podem trabalhar do lado de fora, por exemplo, tripsina e quimotripsina. Vocês já ouviram falar na tripsina e na quimotripsina? A quimotripsina, ela é parente da tripsina. Elas são duas enzimas que trabalham no nosso intestino. Elas são secretadas para fora das células, são ricas em ligações de sulfeto, que é para agir lá nesse meio tão ácido, que é o estômago, né? A tripsina e a quimotripsina, elas têm ações diferentes, são proteolíticas, mas elas são específicas para determinadas ligações, dependendo da cadeia lateral que está do lado. Então, elas atuam fora dos sistemas vivos. Muito interessante isso, né? A gente tem proteínas que nós podemos isolar, aliás, que isolamos, para usar em coisas de alimentação, comercial, de pesquisa, tantas coisas, e ela atua lá dentro, lá do sistema vivo. Então, fecha o parênteses, essa brilhante ideia que eu lembrei de falar para vocês. Sim. Sim, Guilherme. Então vamos analisar. Proteo. O que significa proteo? Proteus, primeiro lugar. Quais são as biomoléculas que são consideradas como as mais importantes? Proteínas, daí o nome, proteína. Proteolítica, o que é lise? Quebra. Não é quebra, gente. Não é. Desfaz a ligação. Uma ligação por hidrólise, tá certo? Pode ser a ligação glicosídica, pode ser a ligação lá nos lipídios também, sabe? Então, lise significa quebra ou desfazer uma ligação covalente, tá bem? Proteolítica significa que hidrolisa as proteínas. É um dos métodos que se utiliza para analisar as proteínas e é uma coisa que ocorre nos sistemas vivos. Vocês sabem que quando vocês morrem, né? Quando nós morremos, quando os seres vivos morrem, todos eles, surge uma série de enzimas proteolíticas
que elas vão lá, começa a granulizar tudo quanto é proteína, viu? Para acabar com as proteínas, para fornecer lá, às vezes até de outro organismo, que põe lá para poder se alimentar, os micro-organismos, na verdade. Então, enzimas proteolíticas, no nosso intestino, as enzimas proteolíticas fazem isso. E vocês já ouviram dizer, quero que vocês voltem lá para o ribossomo, tá? Estamos lá dentro do ribossomo. Então, está aqui o mRNA, está aqui, né? Está passando a mensagem aqui no ribossomo, e aqui já tem a metionina, viu? Já tem a metionina aqui, e está ali com aqui o NH, aqui está COH, aí o tRNA traz aqui, um outro aminoácido faz a ligação peptídica, e vai fazendo, e vai saindo, aí sai. E vai para onde? Para onde que sai aquela receia, aquela cadeia polipeptídica daquela proteína, que pode ser, por exemplo, falar uma proteína depressa, pode falar uma proteína... vocês não têm graça brincar com vocês, viu? Uma proteína, vou falar uma bem linda, a mioglobina. Eu amo a mioglobina, ela é linda mesmo, ela é linda. Aí sai a mioglobina, ela sai lá assim, naquela cadeia peptídica. Que meio que ela está, a mioglobina? No início, quando ela foi formada? No citoplasma. Né? Ela está lá no citoplasma. Então, Caio, o fato de eu escolher a molécula de água é muito interessante. Você concorda comigo? Porque, vamos dizer, que isso dali seja do mioglobina. Esse grupo peptídico, isso aqui se chama grupo peptídico de carbono alfa, ou seja, ou também plano peptídico, são sinônimos, vai estar lá no meio aquoso e aparecer uma molécula de água aqui, não tem problema nenhum, tá bem? Então agora eu já vou dar um pulo lá para nossas últimas aulas. Eu quero que o Gabriel, que é muito inteligente, os dois Gabriéis, preste bem atenção aqui, e o Guilherme também, que está olhando para lá, olha lá, aquela proteína saiu, né? Ela pode adquirir várias conformações. Entenderam o que é conformação? Isto é, rotações em torno de ligações simples. Então aqui vai ter que ter ligações simples para girar em torno. Tem algumas ligações duplas que não pode girar em torno, para, dependendo do que está acontecendo no meio e nela, para ela adquirir aquela forma, a mioglobina. Cadê minha lã? Cadê a minha lã? Aqui. Para adquirir aquela conformação, no caso da mioglobina globular. Ela saiu bem compridona, aquela cadeia polipeptídica, aí bate uma água para lá, outra água para cá, uma cadeia lateral para cá, outra cadeia lateral para cá, que forma a mioglobina, sabe? Tá? Como que ela vai se formar? Isso se chama enovelamento, é um processo termodinamicamente. Eu estou com Deus, é menor que zero mesmo meu aqui? É menor que zero, né? É porque eu estou olhando daqui para cá. Aí, é termodinâmica, é o ΔG, viu? No caso é ΔG. Sai do estado desorganizado, né? Que é o delta, que o S está bem elevado, né? Que o S1 vai estar bem elevado e vai para o estado organizado. Entroficamente, o que é isso daí acontece? Foi de um desorganizado para organizado. Mas o que vai ter que acontecer? Alguma coisa para ser energeticamente estável, o globular. Essa é a conformação nativa da mioglobina. E é nessa conformação nativa que ela atua. Tá bem? Isso daí ficou claro para vocês? A água vai ter influência nisso? E se nós fôssemos alienígenas, em vez de água, a gente tivesse como meio... fala um líquido para mim aí, que é apolar, benzeno. Né? O benzeno, certo? Se fosse benzeno no lugar de água, o que ia acontecer? Ia ser outra conformação, né? Aqui eu estou percebendo que a água, nós vimos aqui a mioglobina, gente, a mioglobina está aqui. Cadê a mioglobina? Aqui
E se ela não é bonita? Aqui, só que ela é vermelha, viu? Porque tem um ferro aí, ferro 3, que dá uma coloração vermelha, a proteína. E você vê no seu sangue é vermelho, por causa o músculo, aliás, o sangue é da hemoglobina. Está vendo que está rodeada de moléculas de água, ao redor está tudo, são os grupamentos polares, que estão fazendo pontes de hidrogênio, outros tipos de interações entre dipolos e assim por diante. Então essa é a conformação nativa. Se por acaso altera a conformação nativa, perde a função biológica. Tá bem? E, então, por isso é que se diz, eu já estou viajando de novo, eu vou voltar daqui um pouquinho. Por isso é que se diz, aqui, DNA tem informação do que o DNA tem informação. A única informação que o DNA dá. Ai, gente. Ai, como eu gosto desse Gabriel. Eu tenho que dar um beijinho nele de novo. Gente, é isso mesmo. É a sequência dos resíduos de aminoácidos da cadeia polipeptídica de uma proteína. Você vê que a proteína tem que ser importante mesmo. Se tem lá o DNA só para fazer isso. Né? Também diz que que não faz, tem outras coisas assim, mas é tudo para as proteínas. Rogério, você está entendendo mesmo? Você está me olhando assim meio desconfiado, hein? E eu também estou tentando, falando aqui para você está com sono? Gente, vamos acordar o Rogério! Dá uma cutucada nele. Não, vai ser a Suelen que vai dar uma cutucada nele. Dá um beijinho nele aqui que ele desmaia. Ele achou bom, viu? Eu já esqueci o que eu estou falando. O que eu estava falando mesmo? A DNA, né? Então a sequência dos resíduos. Então você vê, aí vem lá no mRNA, aí faz a cadeia polipeptídica, a estrutura primária. Também depois eu quero falar sobre estrutura primária e estrutura covalente, alguém teve dúvidas. Essa estrutura primária é, naquele meio, naquelas condições, ocorre espontaneamente giros em torno de ligações simples, tá certo? Que são torções. Você tem aquela ligação simples lá, gira em torno, são ângulos de torções. São torções. E aí, o que acontece? Ela vai se novela, encontra uma positiva ali, sai para lá, se é positiva, aí vem, negativinha, aí vem uma polar, polar, tem que chegar bem pertinho, né? Aí chega sai ela e sai nadando lá e fica lá no citoplasma, que é onde e lá é riquíssimo de mioglobina. Bom, das hemácias, né, dos eritrócitos. Então, essa é a conformação nativa. E se ela perde a conformação nativa, se ela perde um pedaço da conformação nativa, aí nós chamamos ela de desnaturada. E ela pode ser desnaturada parcialmente ou pode ser desnaturada totalmente. Aí ela fica aquela cadeia polipeptídica toda assim. Aí vamos dizer que está saindo aquele monte de mioglobina, né? E ela não conseguiu se juntar. Vamos dizer que aquela célula está passando por um estresse. Não tem célula que passa por estresse? Vocês já não estudaram essa fisiologia? Não tem o estresse? Vocês já estudaram estresse? Proteínas estressadas, células estressadas, vocês nunca viram? A vaca louca, vocês nunca viram? A doença da vaca louca? Bom, tá bom. Então vamos dizer que ela ficou estressada lá, não teve condição, aí começa a aparecer, mas a mioglobina não faz isso não, outra proteína. Aí ela fica lá, não consegue se novelar em determinadas condições, fica aquelas cadeias laterais apolares dela, aí sai outra que também não consegue. O que vocês acham? Quando vocês têm assim, umas 100 proteínas que não atingiram a conformação nativa, que vão estar na água e vão estar olhando para as cadeias laterais apolares das outras, o que acontece? Imaginem. Não pensa em gota, não. Não pode pensar da gota, não. Vamos pensar sem ser na gota. Pensa que você não, porque você está aí, né? Vamos dizer que a Beatriz aqui tem uma cadeia lateral da fenilalanina. E o Rogério tem a cadeia lateral do triptofano. Tá? Aí, essa cadeia lateral olha para aquela lá da outra cadeia polipeptídica, elas começam, aleatoriamente, as cadeias polipeptídicas começam a se agregar. E elas formam um agregado que não tem função biológica,
que pode acontecer o quê? Podem causar graves doenças, inclusive Alzheimer, inclusive o mal de Parkinson, várias doenças. E o mal que eu falei da vaca louca, né? Também a vaca louca foi causada por isso que aconteceu no cérebro das vacas. Essas proteínas não têm mais função biológica. Elas têm a estrutura primária conservada, mas a estrutura seguinte, que é de conformação, elas não têm mais. Então elas se associam em glomérulos assim, não é bem gota não. Gabriel, não é bem gota não, é aquele agregado, eles chamam de molten, né? Não fica a gota redondinha não, porque elas são aleatórias, né? E aquilo ali, sabe o que acontece quando você está num sistema que é estável? Gente, isso é tão maravilhoso. Fala, Caio. Por que elas se ajuntam? Eu acabei de falar. Então, eu vou usar outro exemplo. Faz de conta que a Beatriz tem um carbono alfa que tem uma cadeia lateral da fenilalanina. Pensou na fenilalanina? Cadê a fenilalanina? Aqui, ó. Fenilalanina. Olha bem para a fenilalanina. Onde que tem as cargas parciais da fenilalanina? No carbono? Não. No hidrogênio? Sim. Não. Não está nem no carbono, nem no hidrogênio. Então, onde? Não tem. Por que não tem, já que você falou, Gabriel? Porque a diferença de eletronegatividade para carbono e hidrogênio é Pequenininha. Não tem diferença de eletronegatividade. Então, essa cadeia lateral aqui, ela é apolar. Eu falei que apolar não é sinônimo de hidrofóbico, viu? Hidrofóbico é que foge da água. E apolar é que não tem polos elétricos. Então, tá certo? Não é sinônimo, mas eles têm essa característica comum. Então, isso daqui é apolar, é hidrofóbico. Então, eu não falei que a proteína está solta lá na água, sim? E tem a Beatriz está lá, com a cadeia lateral exposta lá, polar. Tá? E está você. Não, eu não pego você, porque se você está no N terminal aí, então eu vou pegar, agora é o Marcos. Agora o Marcos, eu falei que o Rogério era o triptofano, eu vou pegar, não tem nenhum aqui, eu vou pegar, tinha uma, eu botei uma, aqui ó, aqui. Qual que é essa daqui? Valina. Quem que falou valina? Dá um biscoito lá pro Guilherme, por favor. Dá um biscoito pro Guilherme. É a valina. Este é um dos aminoácidos que tem a cadeia lateral ramificada, que tem importância muito grande no metabolismo, tá bom? De muitas coisas, tá muito bem. Então faz de conta que o Marcos é o carbono alfa que tem uma cadeia lateral da valina. Estende a sua fenilalanina aí para ele, como se fosse um braço assim. Aqui, ó, fenilalanina. Põe a valina sua aí, sua cadeia lateral. Olha o que eles olham para o outro. Eles se aproximaram, tá batendo água, chegam no outro lá, tchan. O que acontece entre os dois? Todos os dois, eles, de repente, têm um dipolo instantâneo, de repente, né? E aí, o que acontece? Aí um fica com dipolo induzido, né? Aí o que eles querem fazer? Dipolo induzido, dipolo instantâneo, eles se atraem eletrostaticamente. A região negativa da Beatriz é atraída pela região positiva do Marcos, da valina, do resíduo de valina. Então, Caio, você não está olhando para cá, depois eu dito para você, se você quiser. Aí, olha bem, ó, eles se atraem. Percebeu? Viu? E eles vão grudando. Sempre as proteínas vão ter cadeias laterais hidrofóbicas. Tá bem? Deixa eu ver se tem algum que não tem. Na presença da água. Na presença da água, porque onde que está saindo essas proteínas que eu estou dizendo é do ribossomo, né? Sim. E não é, o ribossomo não é no citoplasma? Não é água lá? Tá certo? Então eles vão se atrair. E é uma atração muito forte, eles grudam no outro e assim vai. E ao acaso, sabe onde que tem? Pode ser valina, com tudo que você imaginar, tudo quanto eles vão se formar. E quando junta, aí os que tem também, os que estão do lado de fora, faz com a água também. Então a gente tem assim aquele
uma coisa assim, que eles têm até um nome muito especial que vocês estudarão. Seria, por exemplo, como um prion, sabe, uma coisa assim. Isso provoca doenças muito sérias. E o que a gente estava falando mesmo? Por que um atrai o outro? Entenderam tudo? Vocês entenderam? Renan, você está me olhando com a cara meio estranha. Não. Vocês entenderam, gente? Fala, Lavínia. Gente, eu amo pergunta, porque mostra onde que estão os pontos fracos do que eu estou ensinando. É porque você mostrou a interação entre duas cadeias apolares, só que essas interações são menos priorizadas. Eu, na verdade, estou perguntando, né? Tipo, elas são menos priorizadas quando a proteína vai se dobrar. Lavínia, obrigada, minha querida. Elas são da maior importância. Se não existisse, elas são a força. Como é que é aquela força que vai assim, que faz acontecer? Motriz. Não é bem motriz, não, porque aí envolve trabalho, né? Movimento. Mas a força que. Vocês entenderam? Elas são importantíssimas. É porque, eu não sei, porque eu estava pensando assim, se, por exemplo, água e óleo não se misturam porque o óleo tem não tem dipolos, é polar, e ele interage por polos instantâneos e tal. E a água por ponte de hidrogênio. Só que a ideia pra mim que era que a água, ele não se misturava porque a água priorizava ligações com a água. Entendeu? Eu entendi, sim. Aí, Então posso reformular aqui o que você está pensando? tá. As cadeias laterais polares, elas vão interagir maravilhosamente bem com a água. Sim. E as cadeias laterais apolares de uma cadeia polipeptídica, as cadeias laterais, elas interagem por interações de polo instantâneo, de polo induzido, prioritariamente. Se não existissem essas cadeias laterais apolares, não existiria a vida como nós conhecemos. É tão importante. Ela é a razão das proteínas globulares que estão no ambiente polar adquirirem a sua configuração nativa, a sua conformação nativa. Tá bom? Quando é que elas podem encontrar um ambiente apolar? Quando? Tem um momento importantíssimo, e o Fernando vai falar sobre isso, tem um momento, tem proteínas, e elas em algum momento, que elas vivem em determinados momentos não, elas encontram o ambiente apolar e moram lá, quer dizer, ficam lá. Onde que é? Ele vai acertar. No adipócito? Não. No adipócito, se você visse o que tem no adipócito. Gente, vocês nunca viram um adipócito? Vocês já viram imagens? Pois eu acho que vocês já viram muito. Vocês já viram o porco cortado? Vivo não, desculpa. Vocês já viram cortar carne de porco? Assim, quando ele está um pedaço de porco lá, está a pele do porco assim, aí você abre assim, o que você vê uma camadona grossa assim? Aquilo ali é adipócito, aquele amarelo. Olha, está vendo aqui a minha, eu tenho uma cicatriz, 2 cicatrizes aqui. Eu caí lá no banheiro, lá na minha casa, no chuveiro, e no box, né? Eu caí em cima do vidro, cortou aqui. Não saiu sangue nenhum. Aí eu olhei, amarelinho, os meus adipócitos, tudo aqui, ó. Sabe? Por que eu estou falando dos adipócitos? Então não é nos adipócitos, não. Não, é um lugar maravilhoso. Importantíssimo para a vida na Terra. Isso mesmo, Lavínia. Gente, nas membranas. O Fernando já falou para vocês das proteínas intrínsecas, extrínsecas e as que atravessam a membrana, como por exemplo a porina, que é um canal para a água. Citou? Então, vamos lá, aqui ó. Vamos dizer que tem a bica. Eu vi, então, inclusive a Juliana, cadê a Juliana falar nisso, hein? Hã? Ela deixou um papel aí que eu pensei que era para mim, quando eu olhei não era. Ela desenhou, acho que é
existe um curso chamado Biotech. Existe um curso chamado Biotech. A nova disciplina da Biotech, ela... Tem vários. Biotech é porque no meu tempo não tinha. Foi um ex-aluno meu que criou esse curso de Biotech, é o professor Fernando Araripe. Ele é muito querido meu. É mesmo. Eu lembro direitinho dele, me perguntando lá, todo certinho. Lembro, gente, eu não esqueço jamais. Ele criou esse Biotech, né? É Biotech que chama? Eu achei ótimo. Ele vai construir um instituto de biotecnologia aqui na cidade de Brasília. E o meu ex-aluno, que é o professor Esparto Filho, ele que é o maravilhoso, ele também lá no Amazonas, ele criou um polo de biotecnologia lá, que é o mais avançado, um dos mais avançados do mundo. Não vou dizer o mais avançado, porque a gente precisa de dinheiro, né? E não tem tanto assim. Então, enfim, eu esqueci o que eu estava falando, mas está aqui. Ela desenhou aqui. Então, olha aqui. Vê se vocês entendem isso daqui. Vocês já viram esse desenho em vários lugares, não viram? Bicamada lipídica. Então vamos fazer de conta que aqui é o citoplasma e aqui é a fora da célula. Vocês lembram que eu falei para vocês que na primeira aula, se a gente ficasse bem pequenininho assim, chegasse e visse uma célula, aquela célula, a gente não podia olhar lá dentro porque tinha toda essa bicamada lipídica, essas fortaleza lá, separando em duas fases, né, bem definidas, assim, aí os olhos a gente penetrariam e a gente chegaria as proteínas trabalhando lá dentro. Vocês sabem que eles descobriram um método agora, não foi o ano passado não, foi este ano. Estava olhando na literatura e descobriram um método de poder enxergar dentro dessas células que são inenxergáveis. Ah, foi o Fernando, ele que me passou, durante a prova de vocês, ele passou lá para a minha casa o artigo. A gente, camada? não, lá, toda a célula, você vê todos os compartimentos, tudo que está acontecendo lá dentro. É uma coisa assim extraordinária, tremenda. Então, enfim, aqui, isso daqui, cadê o Caio, cadê os outros todos? Esse pedacinho aqui, isso daqui é polar, viu? Em geral tem carga negativa. Seria o outro, são fosfolipídios. Então isso daria duas cadeias de ácidos graxos, de resíduos de ácidos graxos aqui, que são totalmente apolar. Porque, veja se é apolar mesmo, hein? Às vezes eu estou dando uma pegadinha para vocês. Não, apolar de dentro. Como é que é a vida? Não é porque eu vi umas fotos de uns primos tirando foto no aquário e eles viviam usando plástico. Aí eu falei assim, tirar foto no aquário todo mundo quer, mas na hora de consumir plástico tá todo mundo consumindo, né? Aí eles vieram querer militar. Querendo o quê? Militar. Que é isso? Querendo o quê? Como que eu explico isso? Defender direitos. Eles vieram querer... Eu queria saber uma coisa. O Fernando, antes de eu... Olha, ele levou 3 meses para me convencer da aula. Foi uma vez por semana. Eu vim aqui, primeiro era lá no escritório dele. Depois aqui. Um dia foi lá no café, no Cebinho, né? Aí, aqui, eu queria levar ele num café bem chique, ele não queria ir, né? Ele só queria ir assim. Aí, então, ele me convenceu. Eu estou aqui, tá? Que eu não queria vir, não. Ele falou para a Celina que eu tenho 4 netos. Você pode imaginar meus 4 netos. Uma tem 12, outra vai fazer 14 agora, a outra vai fazer 17 e o outro vai fazer 18. É o que tem 17 passou no primeiro lugar da engenharia. Ele falou assim, Celina, ficou combinado que eles não vão usar celular durante a aula, a menos que você dê um endereço para eles consultar. Tá bom. Tá certo? Agora pensa bem, olha para mim aqui. Você me acha bonita? Acho. Eu não sou, Eu tô não. vendo que você tem um olho meio claro. Ah, ó. Pois é, mas você não estava prestando atenção e eu respondendo a pergunta de quem? Sua. Ah, não, tá bom. Não, anotei. Não tem que anotar nada, não. Você tem que prestar atenção. Tá bom. Tá bem? Você já pensou, você conversando com a sua namorada, né? Você está conversando com a sua namorada. Aí você está contando. Pois é, os meus primos estavam filmando a aquarela. Ah, Caio? Fulano, aqui. Você ia achar bom? Não. Você acha que eu achei bom? Não. Não achei. Tá. Então tá bom.
Então é isso aí. Então, o que acontece? Que existe, então está aqui a célula, né? E tudo fechado. Eu fiz um corte na célula, essa é chamada bicamada lipídica. Por que bicamada? Porque aqui é uma camada e tem outra camada, uma para dentro e outra para fora. Uma em contato com o meio exterior da célula, pode ser a matriz mitocondrial também. E a mitocôndria pode ser da mitocôndria, viu? E aqui então é o meio, ou pode ser citoplasma, aqui o interior mitocondrial. Aqui tem água, e aqui é aquele região apolar. Então existe uma proteína. Até parece um osso para o meu menino, para o meu cachorrinho patola. Uma proteína que tem essa região aqui, que é polar, tem cadeias laterais polares, E o que vocês acham que são as cadeias laterais? E aqui é uma cavidade. Isso é uma cavidade que passa moléculas de água. Então, a água entra para dentro da célula através das porinas. Bem, então, mas o que você acha? Voltada para essa face que tem as cadeias laterais apolares dos fosfolipídios, o que você acha que tem lá? Que cadeias laterais que são? Apolares. São a cadeia lateral da tirosina, da fenilalanina, né? da valina, da leucina, da isoleucina, do triptofano, e tantas quantas são bastante. Você viu, Lavínia? Tem muita cadeia lateral apolar, não tem? Então a gente pensa que tem que ter uma importância. Tem muitas polares também. Então, e para fora, então ela gira, né? E põe para dentro as polares, onde vai passar a água, né? E para fora fica as cadeias laterais apolares interagindo. Por que tipo de interação? Interações de Van der Waals, de polo induzido, de polo permanente. Ou contrário, de polo permanente, de polo induzido. Isso ficou claro? Alguém ficou dúvida? Eu esqueci por que eu comecei. Por que você perguntou, Caio? Não, eu perguntei por que elas iriam se juntar. Quem? As cadeias laterais. Mas daí está respondido para você? Sim. E por que eu comecei a falar da porina? Ah, foi por causa de você, né, Lavínia? É porque eu estava pensando mais ou menos assim, que como as interações de polo induzidos são mais fracas energeticamente, né? Eu estava achando que elas não tinham tanta importância, mas agora... Tá, olha, essas fracas, relativamente, viu? Porque você pode ter, não nos sistemas biológicos, você pode ter cadeias na indústria, a química orgânica. Ela se chama química orgânica porque no começo da química orgânica, no século atrasado, os cientistas não tinham nem ideia de átomo, nem de ligação covalente. Aí veio Linus Pauling e grandes outros cientistas e foram descobrir, aí começaram a estudar certos tecidos de sistemas vivos, de plantas, de animais, de bactérias assim, e eles viram que tinham uns compostos que tinham muito carbono e hidrogênio. Então eles os chamaram de compostos orgânicos. Depois que eles viram que deram o nome de química orgânica, mas depois que eles viram que química orgânica não é necessariamente derivada dos sistemas vivos. Tá certo? Eles constroem os plásticos, essas coisas tudo aí, uma indústria tremenda, enorme, chamada química orgânica, e esse nome é por uma razão histórica. Estou respondendo pergunta também de gente, viu? Tá bem? E agora, onde que nós estávamos mesmo? Porina, respondi para a Lavínia. Vocês viram, então, a importância disso tudo, né? Obrigada. Então, nas proteínas extrínsecas, elas vão estar pelo lado de fora da membrana. Então, só a região em contato aqui, elas têm várias funções. E tem outras que são intrínsecas, elas entram um pedaço aqui e fica um pedaço para fora, tá? Ou para dentro, né? E então tem um pedaço apolar e um pedaço polar. Tá bom? Ele vai falar sobre isso. Ele é muito bom nisso. Ele é bom em tudo, aliás. Voltando para a água. Que o menino sai. Esse menino, hein? Que coisa! Criança. Eu vou apagar isso aqui. E agora... Ponte de hidrogênio. Que eu ia falar, não ia falar sobre ponto de hidrogênio, porque que ela é linear. Então lá vamos nós. Então
Então vamos pegar aqui uma molécula de água. Pode ser que eu esteja fazendo uma pegadinha com vocês, hein? Tá certo? Ou não. Cadê os gizes? Esse ângulo aqui, ele é perfeitamente determinado, viu? Por difração de raio-x, é 104,5 graus. Celsius? Kelvin? Não. Tá. Então, e lembrem-se que aqui tem, né? Oh, peraí, deixa eu fazer um pouquinho diferente aqui. Aliás, eu estou botando esse oxigênio aqui muito grande, vocês me desculpem, não está. Aqui vai ter aqui, né? Aqui vai ter aqui, hidrogênio aqui. Tá bom? Então tá ali. Então nessa região aqui, vocês sabem o que é campo eletromagnético? Espero que saibam, viu? Olha, então, aqui tem uma carga elétrica parcial, né? Então aqui tem um campo elétrico. Tá certo? Aqui, carga parcial negativa. Aqui tem um campo elétrico também, ainda tem um parzinho de elétrons isolados. Então aqui tem um campo elétrico também. Então há uma interação de atração. De atração. Tá bem? E olhem que interessante. Então a molécula de água, e ela é importantíssima também nas proteínas. Todas as interações o são, mas as interações de Van der Waals, elas têm um papel à parte, viu? Depois nós veremos. As pontes de hidrogênio também. Olha aqui, então a gente vê o que vai acontecer. O oxigênio se aproxima do hidrogênio e se aproxima até determinado ponto, né, em que esse parzinho de elétrons isolados vai aqui. Então nós temos o quê? A gente tem aqui Aqui tem um dipolo. Eu vou suspender aqui um pouquinho. Ele tinha que estar mais aqui, reto aqui, ó. Vou botar o oxigênio mais para cima. Tá. Então, isso daqui é chamado o quê? É uma ponte de hidrogênio. É uma interação de que tipo? Uma interação de polo permanente. De polo permanente. Concordam comigo? Isso ficou claro? Você entendeu, Marcelo? De polo permanente, de polo permanente. Alguém na prova, eu não enxerguei quase nada na prova, por isso que eu não corrigi, viu, gente? Porque foram as fotografias, eu olhava lá, não via nada. Eu só vi uma molécula de água que estava com hidrogênio aqui e os oxigênios aqui, viu? Tá? Alguém fez assim, eu não vi quem era, não dá para ver nada. Mas, enfim, de qualquer maneira. Então, ponte de hidrogênio tem como átomo central o átomo de nitrogênio. Concordam comigo? As pontes de hidrogênio, elas têm como átomo central o átomo de nitrogênio. A resposta não é essa, não. É não. Não. Não é ponte de nitrogênio, é ponte de hidrogênio. Então, o átomo central, a razão de ser de uma ponte de hidrogênio é que tem o hidrogênio no meio da ponte. Isso daqui é uma ponte, está vendo uma ponte? Uma ponte entre a molécula de água e a cadeia polipeptídica. Tá bem? Tá? E, do ponto de vista espacial, do ponto de vista geométrico, nós temos aqui esse dipolo permanente. Esse dipolo permanente são dois vetores que eles vão formar eles têm um momento dipolar que é desse tamanho aqui, que vai do oxigênio até o nitrogênio. Isto é uma ponte de hidrogênio. Então eles dizem o seguinte, que o nitrogênio é o doador do hidrogênio. Tá? E a água aqui, no caso, ela é uma aceptora do hidrogênio. Uma interação dessas aqui é da ordem de 300 kJ por mol. Agora, Lavínia, essa vai ser boa para você. Essa interação aqui da ponte de hidrogênio, ela é da ordem de 20 kJ, ela é pequena.
Mas pensam bem, vizinha, pensam bem, umas 100 pontes de hidrogênio, fica quanto? Faz o cálculo. Hã? Você falou o número anterior? 20 kJ, 100 pontes de hidrogênio. É elevado? Não, 2.000 kJ. Perceberam como é poderosa? Se você tiver 100 pontos de hidrogênio assim, você tem um troço muito poderoso, concorda comigo? Se você tem as interações de Van der Waals, deve ser assim na ordem de 5 kJ, depende do tamanho do grupo. Se você tem 1.000, ou se você tem 100, vocês veem que coisa poderosa. Tá bem? Tá bom? Ficou claro então que isso daqui é linear? Agora vê se fica claro para vocês. Se eu descobrir aqui, nesse sistema, um sistema que tenha não 3 átomos lineares, mas 4 átomos lineares, esta ponte de hidrogênio, ela seria mais, eu vou usar a palavra forte, tá? Vou usar a palavra forte. Ela é mais forte ou não importa, ou é menos forte? Do que essa daqui, de três átomos lineares. Não, qual que é maior do que essa daí? Uma ponte de hidrogênio, que tenha hidrogênio intermediário, unindo assim, como numa linha reta, 4 átomos. 4. Como? Você está parecendo meus netos. Quando ele pergunta, 3 vezes 3, 9? Eu falo, não, é 9. Claro que vai ser, gente. A cooperação faz a união, faz a força. Mas claro que vai ser. Você já imaginou uma atração que passa por 4 átomos? É um troço muito poderoso. Mas tem como unir 4 átomos Pergunto para você, será que tem? fazendo ligação? H ligado ao N com O ligado ao C. Só que Se uma outra molécula de água pode ir pelo nitrogênio. Hã? Não, mas aí vai virar, não vai ser. Não pode ir outro Na frente do nitrogênio. Na frente do nitrogênio? Ali no nitrogênio não cabe mais nada. Só, eu ia fazer, mas não vou fazer não. Foi interessante. Eu quero que vocês descubram, durante a aula eu vou mostrar, tá? Eu vou mostrar, tá bem? Um que tem 4 átomos. Tá? Ok. Então, até aí tá tudo bem? Ficou alguma coisa para trás? Vocês receberam esse papel meu aqui, né? Esse papel que eu mandei. Eu quero dizer para vocês uma coisa que eu sinto muita falta em vocês. Se não é culpa de vocês, tá bem? Isso é culpa de quem? livros grandes. Do quê? Não, continua. Fala. Você fala de livro? Não. Ah, tá, não. Então. É culpa de quem? Alguém já tinha ouvido falar no Linus Pauling? Já. Quem não tinha ouvido falar no Linus Pauling? Todo mundo tinha ouvido falar no Linus Pauling? Só que é Linus que chama, né? Alguém já tinha ouvido falar no Francis Crick? Já. E no James Watson? Só logo esses que não mereciam o prêmio Nobel, viu? Desculpem. Mas nos outros grandes pesquisadores, no Dalton, sabe? Não tem um valor que é o Dalton, né? Sabe? E tantos, eu esqueci agora, também me deu um branco aqui. Falta de a história, gente, esses gigantes, essas pessoas do Galileu, né, tantos pesquisadores magníficos que trouxeram tudo isso para nós aqui. Tá certo? Vocês têm que conhecer a história. Viu, Gabriel? Vocês têm que conhecer a história da ciência. É muito, muito importante para vocês se animarem e para vocês tomarem como exemplo. Isso daqui que vocês estão vendo aqui, olhem aí no desenho que eu dei para vocês. Isso é um desenho, é uma fotografia do original de 1900, eu acho que é 48, viu? De 1948. Tá bem? O que é isso? Eu pergunto para vocês, Suelen, o que você acha que é essa figura aí?
Eu não quero que fale que é Alpha Helix, que foi desenhada pelo Linus Pauling, que foi... Não, eu quero saber o que é isso aqui na nossa aula. Você não recebeu essa folha, não? Hã? Você pode dar para ela, Caio, por favor? Gente, eu dei para vocês, eu que paguei, viu? É para a Suelen. Ela não trouxe. É para a Suelen. Ah, já deu, né? Eu que pago, gente, essas... Isso daqui é caro. Ah, não foi... Acho que não foi na última aula, não. Mas, olha, de qualquer maneira, gente, eu dou... É para trazer para a aula. Olha, o Fernando e eu, nós pesquisamos muitos livros de bioquímica. Tinha que ser em português. Outra coisa, vou abrir outra diferença. Vocês têm que estudar inglês. Não tem jeito. Quero que vocês queiram ser, na vida de vocês, a língua universal agora é o inglês. Vocês têm que aprender inglês. Tá bem? Não dá. E vocês aprendendo inglês, vocês estão abrindo muitas portas. Não precisa entrar em curso. Eu conheço muita gente que estuda pela internet, que estuda no YouTube, que estuda com amigo assim, batendo papo, estudar inglês. Conversação, nada de gramática. Tá bem? Ler, escrever não, ler, entender, falar. Tá bom? Em inglês, não tem jeito. Então, Fernando, eu fiquei um tempão procurando um livro. Ele que achou esse livro, que eu estava meio por fora, né? Ele que achou esse livro, nós dois consultamos vários. E não era esse, no meu tempo era o Leninger, que eu dava, e antes do Leninger eu tinha outros. Então, vocês não tiraram os livros. Nós fomos lá contando, tem 10. É de 4ª edição. Eu comprei um, adquiri pelo correio. Esse é do Fernando, o meu acho que está lá dentro. É para vocês trazer, para vocês ir lá na biblioteca e trazer e olhar. Eu tirei, eu vou falar para vocês, a prova é na sexta-feira, não é? Ou segunda, eu não lembro quanto que é. Na próxima prova vai ter questão do livro. Tá bem? Então o que eu quero de vocês? Quantos rapazes são? 2, 4, 6, 8 rapazes aqui. E 2 moças, eu quero que vocês vão lá na biblioteca e tirem todos os livros desse Veto e Prate. Tá? Tem lá, novinhos. Não estão novos como os meus, mas estão lá, novinhos. Eu vou emprestar o meu, é para ficar aqui na sala. Tá? Então eu dou aqui, ó, olha ali, falo assim, olha tal folha assim, assim. Tá vendo? Aqui, ó, já estão aqui abertos, que eu já mostrei aqui, olha, está tudo escrito. Aí vocês deixam aqui e vão consultando. Quantos anos vocês têm? Quantos anos você tem, Caio? 24. Quantos anos você tem, Marcelo? 24. Quantos anos você tem, Gabriel? 20. Quantos anos você tem, Sofia? Quem que é o mais novo aqui? Lavínia, quantos anos você tem? 18. Lavínia tem 18. Tem alguém mais novo que a Lavínia, igual a Lavínia? Não tem. Hã? Quem? O Guilherme, 19. Gente, o Samuel tem 17 anos. Sabe a primeira coisa que o Samuel fez quando ele veio aqui à universidade, que foi aqui outro dia, né, quando ele passou, falou, vovó, me leva para a biblioteca. Fomos lá, ele foi lá ver onde que estão os livros que dizem respeito a cálculo 1, sabe, química geral lá. Ele já foi lá consultar, ele já foi lá. Livro, gente, é muito importante. Vocês têm que ir lá, amar a biblioteca, sabe? Vocês têm que pegar os livros, estudar, abrir, são coisas maravilhosas. Eu falo que não consegue ver, tá? Então eu quero assim, que todos os rapazes estão encarregados, senão eu tiro meio ponto. Pode me levar até para a justiça aí. Eu duvido que alguém daqui da biologia me aceite alguma causa contra mim. Foi todo mundo meu aluno, né? Eu não reprovei ninguém. Então, vou tirar meu ponto na nota se não trouxer esses livros, rapazes. Tá bom? E 2 meninas vão ter, quero ver esses 10 livros, tudo aqui, ó. Tá trazendo? Não, para ficar aqui, Vivian. Presta atenção. Tá no meu nome. Não perde, o Fernando é o único que tem a chave da porta. Tá bom? Tá aqui? Aí fica, então, você tirou? Eu peguei, mas tá lá em casa. Muito bem, a Vivian tirou, gente. Tá vendo? Parabéns. Tá certo? Parabéns. Alguém mais tirou? Eu. Não brinca, Rogério, você tirou? Mas tá lá em casa. Suelen tirou?
Gabriel tirou. Então vocês vão tirar tudo de lá, tudo, e vão botar aqui, ó, tá? Vão botar aqui, para vocês consultar. É que hoje em dia a gente não tem tanto esse hábito de trazer os livros pra cá, porque é pesado, né? Ele é pesado. Eu carreguei esse livro. Gente, olha, eu levei para o meu carro, quase que eu morri. Depois eu levei para minha casa, para o meu escritório. Aí eu fiz aquela pesquisa para vocês, de vez em quando era o meu computador, assim, não tinha um lugar que caía lá no chão. Aí o meu cachorro vinha cheirar, aí o tal, né? Aí eu trouxe para cá, e o Samuel, ai, graças a Deus trouxe. Viu? Aí está aqui o meu livro, está aqui, o do Fernando está aqui. É pesado, mas eu acho que vale a pena. E vocês aí usem as proteínas de vocês, as actinas e as miosinas, e as do colágeno. Actina e miosina são proteínas não globulares, são fibrosas. Tem uma que é fibrosa, meio fibrosa, mas elas são da contração muscular, que fazem a força muscular, tá bem? Que realizam trabalho muscular, né? Trabalho mecânico. Então, um lanchinho aqui. Gente, ó, vou contar para vocês. Eu descobri uma coisa que eu não acredito. Que eu acho que eu sou uma das melhores. Não estou me engabando, não. Eu estou sendo bem. Falei para o Fernando, Fernando, eu não dou conta, Fernando. Vocês entenderam? Eu estou bem, sou bem humilde para vocês. Mas eu estou achando que eu sou a melhor professora que vocês têm. Porque eu falo as verdades para vocês. Eu quero que vocês aprendam. Deixe-me lhes dizer uma coisa. Eu sei o nome de todo mundo aqui. Já sei muita coisa a respeito de vocês que vocês nem imaginam. Sabe? Eu tenho o e-mail de vocês todos. Se até o endereço de uma das pessoas aqui eu já sei. Tá incrível, né? Então, gente, professor é assim. E eu confio em vocês. Eu e o Fernando, nós dissemos para o outro quando nós começamos o curso, Celina, nós confiamos nesses alunos. Nós confiamos que eles vão estudar. Vocês têm outra disciplina que vocês estão fazendo ou é só biofísica? Tem alguém que não está fazendo, que está fazendo outra? Eu vou fazer quando terminar. Tá. Vocês entenderam? Porque eu já dei muito verão. Eu quase que eu morri de dar verão, né? Mas os alunos estudavam que nem uns malucos. Meus alunos sempre estudaram demais. Sabe? Você pode ver, os meus alunos estudavam muito. Estavam sempre em dias, faziam pergunta que eu não dava conta de responder. Vocês, tá certo? E eu ainda dou lanche. E é carboidrato, eu não gosto muito. Eu gosto de comer carboidrato, eu não gosto muito da matéria de carboidrato. Carboidratos são tão sem graça, para comer são bons. Por favor, Gabriel, Marins, você passa um para cada um aí, de vez em quando. Obrigado, professor. E tem outra coisa também. Sabe, eu vou falar mesmo para vocês, eu vejo assim, toda hora sai um. E gente que não vem. Esse daqui, o Caio mesmo, que acabou de sair, né? Um dia não veio porque só tinha uma aula. Eu podia vir ficar na biblioteca e depois vir para a aula, né? Eu vou contar para o Fernando isso, que ele não veio porque ele não tinha aula de manhã. Eu vou falar, é porque ele achou que era uma maravilha, que vocês iam achar que era uma maravilha não ter uma aula, né? Eu falei, Fernando, não dá para não ter uma aula, para ficar só falando pelo WhatsApp, não, porque eles não vêm. Ou só eu, se eu também fazer isso, mas eu fico doida, né? O que eu ia falar mesmo? Fica toda hora saindo para o banheiro. Quantos anos que eu tenho? Obrigada, Viviane. Tenho 78 anos. Já tive 2 filhos, duas gravidezes e 2 partos. O que eu parece que eu tenho? Deixa eu ir pro Caio. Tá vendo? O Rogério sentado do lado do Caio. Nem para tirar um negócio pro Caio. Gente, a gente tem que pensar nos outros. Não, pega um, põe em cima do caderno. Se você não quiser. Espera que voltar que ele pega. Primeiro do aqui em cima. Tá, deixa aí. Ai. Então, o que eu estava falando? Gente, eu tenho incontinência urinária. Você sabe o que é incontinência urinária? Quando eu durmo à noite, eu levanto de noite, porque eu tenho incontinência urinária. Tá certo? Aqui, quando eu viajo de avião, eu tenho que usar um absorvente para não... Sabe, às vezes está cheio lá, o avião está cheio de gente lá. Então eu não vou, vocês me veem alguma vez ir bebendo água aqui sem parar. Então, sei lá, vocês são tão parados. Eu falo, vamos alongar.
não são cooperativos também. Então, vamos lá alongar. Nem alguém fala assim, ai, coitadinha da professora, ela fica falando lá, vamos alongar, e ninguém alonga. No tempo que eu não queria que alongasse quando eu era bem novinha, eu achava ruim um aluno levantar assim. Aí, vocês não alongam? Vamos dar uma alongada aí agora. Todo mundo dá uma alongada aí. Vamos alongar. Dá uma alongada aí. Aí, então, agora eu vou para essa coisa aqui. Você não sabe o que é alongar, Marcelo? Então, alonga. Aí, mas alongada gostosa, assim, ó, aqui, sabe, ó, principalmente, vocês sabem o que é aquilo ali? Vocês veem como nós pensamos em vocês. Eu e o Fernando somos os melhores professores que vocês vão ter na vida de vocês. Vocês nem imaginam o que é isso aqui. Pensa o que é isso. Para vocês que ele fez. Para vocês colocar o pé, para descansar o pé. Aí ele viu que não deu muito certo, ele disse que é para você descansar o pé. Vocês já tiveram algum professor que dá lanche, que põe negócio para descansar o pé, que olha... Vocês viram isso? É isso. Professor é isso. Aluno é trazer uma maçãzinha para a professora. Eu nunca ganhei uma maçãzinha. Tá. Então, voltando... Aí... Tá certo? Então, o que é isso daqui? Que está representado no quadro. Pode responder, não pode. Se eu fosse vocês, eu respondia primeiro na frente, antes que qualquer um respondesse. Quem sabe, fala. Entendeu? Fala. Não fica pensando, todo mundo vai pensar que eu sou exibido. Não vai não, eu vou pensar que é formidável. Tá certo? O que é isso que está representado aqui no quadro? É uma cadeia polipeptídica. Vocês serão grandes professores, vocês serão cientistas, vocês serão empresários, vocês participarão de muitos trabalhos, vocês têm que ter segurança, vocês têm que falar bonito, vocês têm que falar bem. Professora, pergunta para mim, por favor. Aí, Gabriel, pergunta. Não é assim, não. Fala firme. Professora Celina. Isso. O que estamos vendo? Muito bem! Gabriel Marins, você está vendo representado muito pobremente uma cadeia oligopeptídica. Tá bom? Gostaram? Terminal alto. Amino. Fala. Voz feminina. Amino. Terminal. Muito bem. Dá para perceber que isso daqui é linear. Perceber quando a gente fala que é um polímero, que as proteínas são biopolímeros lineares, diferente dos polissacarídeos, que são ramificados. Tem o glicogênio, o amido, tem outros negócios de mandioca, de não sei o que tem, de não sei o que. Então, não, eles são polímeros lineares. O que está representado aqui no quadro? Além de ser uma cadeia oligopeptídica. Está representado que tipo de estrutura? Muito bem, Guilherme. Muito bem, fala de novo. Essa voz linda que você tem. Muito bem. A estrutura primária. Todo mundo sabe que isso daqui é a estrutura primária? A estrutura primária, gente, não é só escrever assim. Não é só escrever assim. Eu não botei uma aqui, né? Muito bem, me pergunte. Obrigada, Guilherme. Isso mesmo, gente. Vamos botar uma aqui bem bonitinho, o mais bonitinho de todos. Isso. Ixa. Ai, que trem. O mais bonitinho, CH2OH. Coisinha linda. Serina. Né? Então, isso é a estrutura primária. Por isso que eu digo, a estrutura primária é a estrutura covalente. Está mostrando as ligações covalentes. Muita gente pensa que estrutura primária, tem muito cientista que pensa que é assim, ó. Vamos falando todo mundo junto, eu vou falando de um por um, tá? O outro já foi também?
Vocês têm incontinência urinária? Vocês precisam ver isso, viu? E olha que eu tomo água, né? Não tomo. Quer dizer, todo mundo fala para eu tomar muita água. Mãe, você está tomando água? Então, atenção! Pois não, Lavínia? A prolina é ligada no nitrogênio do aminoácido seguinte ao dela. Você tem toda a razão! Magnífico! Magnífico! A mais novinha da classe! Magnífica! Magnífica! Formidável! Olha, estuda, estuda muito mesmo, você vai ser muito boa, grande cientista. Eu talvez já esteja morta, mas você me daria muito orgulho. Creia em você, creia. Estuda coisa que você não sabe, química, física, estuda essas coisas, viu? Tá certo? Continua as outras, são todas importantes, mas a base é isso, você vai ser grande. Tá? Estou com vontade até de chorar, sabe? Como é que é o seu sobrenome mesmo, Lavínia? Inácia Mota. Lavínia Inácia Mota. É com 2 T's ou com 1 T só? Só um T, né? Não é parente daquele Paulo Mota, não. Pois é, então, viu? Mas que coisa mais linda, eu vou chegar lá. Ela viu aqui, ninguém tinha visto esse erro. E ela, além dela ter visto, ela teve a coragem de me falar, porque não é brincadeira, não. Sabe? Falar para a professora assim, você errou, professora. Não, ela não falou você errou, ela foi muito gentil, né? Ela é exatamente aqui, ó. Ai. Pô, aqui. É aqui, ó. Este daqui é o carbono alfa, né? É o último carbono alfa. Aqui, então, essa ligação é aqui. Nossa. De baixo. Não é ruim? Vocês lembram que eu falei para vocês? Tá vendo que a prolina está aqui, ó. Tá certo? Aqui. É isso, tá? Vocês lembram que eu falei para vocês que a prolina, que tem um H, tem H aqui, que ela é toda estranha assim, não, ela não tem um H, deixa eu ver, 1, 2, vamos escrever ela aqui para não fazer confusão para vocês. Aqui é o carbono alfa, que é o nitrogênio, aqui CO menos, hidrogênio, aqui, agora vamos ver, prestem bem atenção. Aí, alguém que seja bom de desenho, talvez venha substituir aqui para mim, tá bem? Olha aqui o carbono alfa, né? Vem logo, que eu falei para vocês da regra do CH2, do metileno, vem o CH2, essa não é um dos 5. Aí tem outro CH2, tem outro CH, e aqui H2, e aqui o nitrogênio. Esse nitrogênio aqui, ele está ligado no CO. Aqui, ó. Esse CO aqui. Tá bem? Um está no carbono alfa. 1, 2, 3. 3 elétrons não compartilhados. Tá vendo? Então é assim. Então isso daqui vai estar no C-O. Aqui é a ligação peptídica. E aqui é o terminal. Ficou mais claro? Obrigada, Lavínia, por seu amor. Gente, você já pensou quando eu estiver lá? Meus filhos, todo mundo fala que eu vou viver até 80 anos. 80 daqui 2 anos. Que eu vou viver muito. Né? Mas você já pensou? A Lavínia ganhou um prêmio! Maravilhoso! Eu sei que muitas de vocês também vão, muitas. Outro dia o pessoal da Biomol, vocês conhecem a Biomol? Já ouviu falar na Biomol? Da pós-graduação em Biomol, eles fizeram uma homenagem para mim. E a homenagem era para falar sobre... Aí a homenageada tinha que falar sobre algum assunto, né? E eles puseram o assunto para mim, em vez de deixar eu falar, né? Porque esse cara com medo de eu falar de proteína. Não, eles falam,
papel da mulher na ciência. Aí eu falei que foi uma beleza, papel da mulher. Não é maravilhoso? A Madame Curie ganhou 2 prêmios Nobel. Linus Pauling ganhou 2 também, mas um era da paz. E quantas mulheres ganharam também e deixaram de ganhar? Tem mais homem que ganhou o prêmio Nobel do que mulher. Sabe? Vocês sabem que tem gente, tem cientista, eu gosto muito de astrofísica, astroquímica, astrologia, né? Astrologia. Aí tem um grande pesquisador, era chefe de um desses laboratórios onde que tem aqueles observatórios, né? Aí ela descobriu um grupo de estrelas maravilhosas, fantásticas. Ela falou, fui para o chefe, é lógico que a gente vai para o chefe. Doutor fulano de tal, o senhor já viu esse tipo de estrelas aqui? Ele olhou para ele, não, isso não é nada não, isso é um artefato do telescópio, né? É um artefato, não é nada não, eu já conheço. Aí o que ele fez? Ele foi lá, fez o trabalho, publicou, ganhou o prêmio Nobel e nem indicou-a como colaboradora, nem citou. Sim. E vocês sabem o que acontece nos laboratórios? O tanto de, como é que chama? Assédio contra as mulheres. E achar que as mulheres nós somos mais curiosas, nós somos mais observadoras. A gente traz para um laboratório que só tem homem. É horrível quando a mulher chega no laboratório, que o laboratório transforma. Ela descobre coisas assim que vão melhorar muito. Sabe, o papel da mulher na ciência é muito grande. Sabe? Muito grande. Os homens também têm um grande papel e tudo mais, mas as mulheres, nós temos. Então vamos, eu creio em muitas de vocês. Esqueci tudo que eu estava falando mesmo. Você juntou lá, né? Mas e agora essa outra carbono-alfa vai ficar com quem, então? Vamos então colocar, deixa eu ver se já está. Vocês já ouviram falar na fenilcetonúria? Já ouviram falar na fenilcetonúria? Já ouviram falar na fenilcetonúria? Não, vocês já ouviram falar. Você sabe por que quando você corta uma maçã, fala em maçã? Maçã, quando você corta a maçã, daqui a pouquinho ela fica que cor? Escura. Nem marrom. Por quê? Oxidou. Com o quê? Quem que oxidou ela? Oxigênio. O oxigênio de onde? Do ar. É isso mesmo. Tem uma enzima. Essa reação não é espontânea. Se ela corresponde. Ela tem uma energia de ativação elevada e ela precisa de uma enzima. Ela tem que ter um mediador na enzima. O enzima se chama tirosinase. Tirosinase. Vamos botar aqui uma tirosina? Que tal? É tirosinase. Opa! É muito bom, né, a gente estudar tirosinase, que tirosina. Tá faltando aqui. Tem uma hidroxila, pode fazer ponto de hidrogênio, né? Então, o que é mesmo que a gente estava... Todo mundo já lanchou? O Caio, você ganhou um lanchinho aí? O Rogério não passou e não ia deixar para você. Graças a Vivian e eu que você encontrou uma aí. É verdade. É pura da verdade. Bom, então, agora eu pergunto para vocês. Como que você, olhando do jeito que está aí, está vendo? Do jeito que está. Uma ligação simples você pode girar em torno dela. Tá certo? Você pode girar em torno dela. Uma ligação simples. Pode girar. A gente chama ângulo de torção. Eu tive uma desagradável surpresa de descobrir que torção em português é com CH. Vocês sabiam o que era? Eu já tinha achado que o livro estava errado. Torção com CH. Porque em inglês é torsion, é com S. E torção, fui procurar no dicionário e falei, achei um erro. Não, está certo. Diz que é torção em português, é torção mesmo. Você cedilha. Interessante, né?
Eu falei, CH, desculpa. Todo mundo do show. Olha, então é de torção, ele torce. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Tá vendo esse quadro que eu dei para você? Então você sempre trago, viu? Tá vendo? Aqui é um ângulo, essa daqui é uma ligação simples, então gira. Então quando você gira, esse hidrogênio que estava aqui, ele vai para lá do outro lado. Perceberam? Como é que é? Ele vai, aí o outro. Aí se você olhar do jeitinho que está aqui, quantas probabilidades de ângulos vocês têm aqui? Tudo! Concorda comigo? Não seria uma loucura? Deus ia falar assim, gente, o que eu fiz? Vai ter, em vez de ter trilhões de proteínas, vai ter 4 trilhões. Que tudo gira, não dá nada ordenado. Mas ele foi tão maravilhoso. O que ele fez? Muito bem, Guilherme. Isto mesmo. Aqui. Plano. Onde que está esse plano? Aqui. Onde que está a ligação peptídica? Está aqui. Né? O que nós chegamos à conclusão? Eu não botei aqui ainda, né? Esqueci de colocar aqui. Não coloquei aqui? Isso daqui, então, isso daqui tem o orbital P não hibridizado com os 2 elétrons. O carbono também tem o orbital P não hibridizado com 2 elétrons. E aqui tem o oxigênio também não hibridizado com 2 elétrons aí. Tá certo? Ok? Tá bom? Então, esses elétrons aqui, eles ficam ressonantes entre esses daqui. E como que o Linus Pauling descobriu que essa ligação aqui tinha um caráter de dupla? Como que ele descobriu? Muito bem. Uma ligação simples carbono-nitrogênio é 1,49 angstroms. Uma ligação simples é eu tenho impressão que é 20 e pouco. E essa ligação aqui não é uma simples, não é uma dupla, porque é pequenininha, e não é uma simples, é menor. Ele falou, gente, ele falou assim, essa ligação nitrogênio, carbono da carbonila, ou seja, nitrogênio alfa, carbono alfa da carbonila, ele tem um caráter de dupla. Tá certo? Então, esses elétrons aqui que eu falo ressonantes, e tá certo, Lavínia? Isso daqui tem a ver com a entropia, fica maior, em vez dos elétrons ficar tudo localizado em cima do átomo de carbono, eles têm mais espaço, eles vão para lá e vêm para cá, e aí, isso aqui eu esqueci também, isso aqui o que é o mesmo? Como é que é isso daqui? Menor, né? Isso aqui está menor, né? Aí tu passa daqui e passa para lá. Deixa eu ver o seu. Essa camisa é linda. Essa camisa me custou, eu custei para escolher a camisa, e fui lá, e o cara não queria falar, falava, o que é isso? Ele não sabia, eu falava, gente, isso daqui é um delta, o que é delta, que delta, que é? Eu falei, um triângulo, aí eu disse, que sinal é esse daqui? Aí eu tinha que procurar para ele, aí ele não queria fazer, porque era sexta-feira, o pessoal tinha tirado férias, aí eu fiz 5 camisas lindas, de cores diferentes para o Fernando, e ele me ofendeu, eu fiz para mim também. Sabe, comprei até uma calça jeans para ele, uma para mim, para a gente ir de uniforme, achei que ia ser lindo, não serviu para ele, não serviu para mim, mas tudo bem, né, a gente tem calça jeans, mas as camisetas, e a cor de rosa ficou comigo, ele queria cor de rosa, vai ver que é por isso que ele não quis, então é isso aí, o que eu estava falando mesmo? Então, isso daqui tem um caráter, então nós temos aqui o plano peptídico, gente, vocês estão notando. Isso é o plano peptídico, hidrogênio, carbono alfa, oxigênio, carbono alfa. E aqui o CN é impossível de girar aqui em torno. Gira um pouquinho. Eu vou botar assim bem pequenininho aqui, o dedinho aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele se chama, vamos ver quem sabe a letra do alfabeto grego, minúscula. Que ângulo é esse? Você sabe que em inglês é ômega? É feio, né? Quem fala ômega, eu não sei como é que é em grego. Fala, Guilherme. Claro, não só por causa da dupla ligação, mas pelo fato, olha aqui, você que gosta muito disso, tá? Esse tipo aqui, esse carbono aqui, é um carbono chamado trigonal plano.
Ele é mesmo, é o piramidal, ele é trigonal piramidal, porque ele fica uma coisinha aqui em cima, um parzinho de elétrons aqui em cima, tá? Mas ele é plano, isso é plano. São ângulos em torno de, vocês podem olhar no desenho de vocês, em torno de 120 graus, tá bom? Tá certo? Isso daqui também é a mesma coisa, só que esse daqui tem um hidrogênio, tem um elétron a mais para fazer a ligação. Tá certo? Aliás, a menos. Viu? A menos, tá? Que ele tem 7 elétrons, né? E esse daqui, cadê o outro? E o hidrogênio aqui. Então, isso tudo aqui é 120 graus. Você tem esses, quantos átomos são? 2, 4, deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 6 átomos no plano. Percebeu agora por que eles são trigonais planos? Tá bom? Ok? Então está tudo no plano. Agora vocês imaginam como que Deus é maravilhoso, gente. Nesse negócio aqui que é uma complicação tremenda. Vocês desculpem eu falar nisso, mas é uma coisa assim que me emociona muito. Sabe? Olha aqui. Você tem aqui, olha. Como é que é aqui? Como é que é aqui? Agora vai acontecer uma coisa aqui que eu quero que vocês me falem. O que é tem uma coisa muito interessante que eu estou mostrando aqui. Que está se sobressaindo. Quero vozes masculinas e femininas. Tem uma coisa que está mostrando um papel fundamental na cadeia polipeptídica. Faz de conta que é polipeptídica. Na cadeia polipeptídica, alguém, alguma coisa, não é um ser, mas é um elemento, tem um papel fundamental. Quem que falou? O Guilherme vai ganhar um beijo também. Vai, você vai ganhar. Você vai ganhar. Viu? Você vai ganhar. Tchau, fala pro seu professor, pergunta se ele foi meu aluno. Se ele foi meu aluno, você fala assim, a professora Celina que está me dando aula, viu? Ah, muito bem, muito bem. Viu? Cadê o Marcelo? Meu filho, mas ele chama Marcelo, né? Olecramo, de trás para frente. Ai, gente, como eu amo vocês. É, Olecramo, de trás para frente. Então. Esse daqui ficou meio esquisito, não ficou meio esquisito? Mas ele é plano também, viu? Ele tem 4, sim. Mas ele ficou meio esquisito. Então vocês já estão vendo que a prolina tem um troço aí, não tem? A prolina, ela está saindo meio fora do negócio. Se a prolina não existisse, nós não existiríamos. Podia ter 19 aminoácidos, sem prolina não existiria. E ela é tão importante que tem uma enzima que depois que a cadeia polipeptídica está pronta, vem uma enzima lá que é como é que chama mesmo? Transducional, como é que é? Traducional, vem uma enzima lá e oxida a prolina e faz ela virar hidroxiprolina. Tá vendo? Aí fica a treonina, a serina e a hidroxiprolina. Tá? Então tá bem, já são 23 aminoácidos. Não, já são 21 aminoácidos, né? Não, 22 com a cistina. Bom, então, olha o papel. Que papel é esse que tem o carbono alfa? Olha, carbono alfa, lindão. Lindão, lindão, lindão. Vocês estão vendo que ele sobe e desce, né? Olha, que ele está sendo ponto de quê? De encontro do quê, gente? Hã? Dos planos. É o ponto de encontro ali dos planos. Esses planos podem ser todos planos entre si? Pergunta. Acho que não. Não, por quê? Hã? Tudo no mesmo plano, não. Essa é a estrutura primária, não vai poder ser. Não é por isso não. Tem uma razão de ser. Uma razão. Não. Hã? Por causa dos outros ângulos? Ou... Por causa dos outros ângulos, sim. Por causa da... Como é que eu posso explicar? Não. É uma coisa estrutural, geométrica.
O Guilherme me perguntou, eu falei tudo lá, SP2, 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 né? Falei, né? Trigonal plano, né? Mas quem que é tetraédrico? Perceberam carbono alfa, carbono alfa, carbono alfa, carbono alfa, então você não pode ter tudo num plano só. Se tivesse, não tinha proteína, não existia proteína. Viram o papel do carbono alfa? Porque o quê? Tá certo? Porque ele está fora do plano. Aqui, olha, aqui, isso daqui, ó. Ele está lá, aqui, ó. Tchau. O H e o CH, o resíduo de fenilalanina. Perceberam? Então aí não está no mesmo plano. Então nós percebemos que existe, eu já disse, que esse ângulo ômega aqui, que seria este, vamos até botar aí as duplas aí. Tchan, 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 tchan. Tem uma cor aqui nem simpática assim, para eu pôr. Vou experimentar essa daqui. Então lembrar que aqui, ó, tchan, 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 tchan. Cadê o outro? Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. 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 Viram, gente? Tá vendo? Por causa disso daí, a gente, ainda faltou um pedaço aqui, né? Faltou aqui, ó, para fazer o plano aqui. Então nós temos uma série de planos peptídicos ligados entre si no carbono alfa, e ali no carbono alfa, não, entre o carbono, entre o nitrogênio e o carbono alfa, e entre o carbono da carbonina e o carbono alfa, é uma ligação simples. Então, pode haver rotação em torno do carbono alfa e o nitrogênio, e o carbono alfa e a carbonila. Deu para vocês entenderem isso daí? Vocês estão percebendo a beleza disso daí? E eu vou então dar 2 ângulos para vocês que o Fernando adora. Ele tem uma fixação por esses ângulos. E lá vai. Ixi, ele está me escutando. Aqui, quais são esses ângulos? Então, e foi para isso que eu trouxe aquelas tábuas, aquelas isopor lá. Então, na semana que vem, vocês vão chegando aqui na sala, vocês podem pegar isso daqui, vocês vão, em cada uma daquelas folhas, a Vivian, você que tinha me sugerido para... Foi você que me sugeriu para ficar 2 por 1? 2 para 1? Quem que me sugeriu para ficar... foi a Suelen, né? Mas, não sei, eu queria que vocês fizessem, pode ser de 2 em 2, mas pegassem daquele lá e desenhassem lá o oxigênio na extremidade do plano, o hidrogênio no outro, a ligação peptídica e o carbono alfa aqui nas pontinhas. Perceberam? Vocês entenderam? Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o girar aqui, tá? Vamos fazer a ligação peptídica aqui na sala, aqui, gente, com esses negócios lá. Tá ok. Então, o que eu estava fazendo? Então são os ângulos, os famosos ângulos. Não é Fernando? Não é o F? Qual é que é o F em grego? Agora vem 2 letras gregas. O pessoal da geometria gosta, porque aliás, que eles que começaram mesmo a geometria, né? Qual é o F em grego? Parecem meus netos. Φ. Então tem um ângulo Φ. Qual seria o ângulo Φ? Não. É aqui, ó. Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo que isso daqui é uma ligação simples, né? Então, em torno dessa ligação aqui, é no sentido horário, viu? No sentido horário. Olha aqui. Esse é o psi, não? Esse é o Φ. Esse é o Φ. NC é o Φ. É que eu posso ter colocado em outra posição, viu? Tá certo? Aqui o Φ. Tá vendo? É com nitrogênio e carbono alfa. Que é o nitrogênio. Vocês têm aqui, ó. De Fernando, ó. Pensa no... quando eu estava estudando, eu pensava assim, ó. O Φ é o fino. Tá? Aí o Φ, então entra o nitrogênio. Tá bom? Fino. Tá aqui. Isso é um ângulo. Então você pode girar. Quando você gira, vamos dizer que você prende isso daqui, tá? Você prende aqui.
Aí você vai girar aqui em torno. O que que gira tudo? Fala. Muito bem. Na imagem está ao contrário do que a senhora desenhou. Ó, o nitrogênio. É porque ela está ao contrário. Espera aí. Vamos ver, interrompe, pare tudo que a antiga musa canta, que outro valor mais alto se levanta. Isso daqui está ao contrário. Você sabe que isso daqui é no sentido horário. Ah, desculpa, você tem toda a razão. É isso mesmo, é no sentido horário. Você tem que, e aí não está no sentido horário. É porque você tem que. Espera aí. Calminha. Vamos fazer esse daqui. O outro, vocês entendem que esse outro aqui é uma ligação simples, carbono alfa, carbono da carbonila, uma ligação simples. Então, nós vamos ter uma rotação aí, uma torção, ou um ângulo de torção, ou a gente chama. Então, vocês notaram que o plano gira? Para onde que vai parar o oxigênio? Para trás. Né? Se eu girar, vamos dizer, 180 graus, ele vai parar lá do outro lado, não vai? Vocês sentem isso daqui? Porque pode girar aqui, né? Girou, isso daqui vem para cá, isso aqui vai para lá. E aqui é o ângulo psi. Esse é o φ, esse daqui é o ângulo igual da psicologia, não tem a psicologia, o símbolo dela, que é o ângulo psi. Aí eu não sei, eu gravava só quando eu falava fino, né? Fino. Aí, então você... Então, aí quando gira... presta bem atenção agora. Daqui vai ter que usar a imaginação de vocês. Caio, você está prestando atenção? Você está pensando na sua namorada. Então tá bom. Está pensando em comida, não? Tá. Então tá aqui, ó. Vamos dizer que você está aqui em pé, né? Você está aqui em pé nesse carbono alfa aqui. Aí você gira um. Quando você gira aqui e não gira o outro, o que vai acontecer com os dois oxigênios? Vão ficar na mesma direção. Eu não vou te dar beijo de novo, não, viu? Sinta-se beijado. Eu dei no Marcelo. Gente, então vamos dizer que estava... vamos olhar aqui, ó. Aquele ali já está muito bagunçado, né? Quando eu giro aqui, isso daqui, você gira, ele vem e fica pertinho disso daqui, ó. Então, isso daí é o que acontece, então se a gente faz esse giro, porque pode ser menos 180 graus ou 180 graus, viu? Quando gira e chegam os oxigênios, cadê o balão? Balão. Cadê os outros balões? Aqui, pega aqui. Não, esse aí eu não sei o que a moça estava pensando, que era uma festinha de criança, né? De aniversário. Aí, então, o outro, um estava lá, o outro estava aqui, né? Aqui. Um está aqui e o outro está aqui. E gira, tá? E o outro fica parado. O que vai acontecer? Um estava lá longe. Aí gira o outro, aí eles ficam próximos. E sabe o que acontece? Não corre a atração de Van der Waals aí, porque a posição deles é tal que eles vão atravessar aquela zona de conforto do outro átomo. Os raios de Van der Waals vão ficar muito próximos. E aí agora é um nome que vocês precisam prestar atenção. Ocorre um choque estérico. Estérico vem de quê? De que palavra? Grega. Espaço, estéreo. Não tem o som estereofônico, que ocupa todo o espaço? Então, é um choque estérico. Choque estérico. Quando as rotações... Então, existem algumas rotações que não são permitidas. Concordam comigo? Quando você quando aquela cadeia polipeptídica está saindo lá na água... Ai, meu Deus do céu!
quando está lá na água, isso daí vai tudo girando, né? Tá certo? Aí eu interajo com a água, aí isso vai girando. Quando ocorrem choques histéricos, isso daí é um problema. Não ocorre aquela rotação. Não pode ser aquele ângulo que causa a rotação. Então, esse é o problema de choque histérico. Então, é uma rotação não permitida. Tá bom? E pensa bem nessas cadeias laterais grandes. Eu botei aqui bem pequenininho. Olha, esse caboninho aqui, michuruca aqui, ó. Esse grupamento aqui, ele é enorme. Ele é enorme. Ele pode, girando, ele pode encontrar aqui, ó, outro grupamento grande. Isso são choques histéricos de cadeias laterais volumosas. Pensa numa outra ligação que não é permitida. Olha aqui, vamos dizer que você tem aqui, isso daqui é um glutamil, não é um glutamil? E se tiver logo ali para frente aqui um outro glutamil, o que vai acontecer? Um glutamil com outro glutamil? Repulsão. Não, aí não é choque histérico, não. Aí vai ter repulsão. Então, os volumosos. Então, pensa bem, eu escrevi resíduo de glicina aí no quadro? Não, né? Onde que está a glicina? Resíduo. Ai, não, né? Tá. Então, a glicina é só um hidrogêniozinho. Então, ela não tem problema. Se você tiver uma poliglicina, tem problema? Não tem. Você não tem choque histérico, você não tem repulsão eletrostática. Agora, pensa, peraí, só um pouquinho, Caio, senão eu perco o meu raciocínio aqui. Você tem razão. É mesmo. Ai, Gabriel, que bom que você lembrou, que você viu aqui, ó. Aqui. Vocês viram, gente? A glicina pode girar esse ângulo para tudo quanto é lado. Na verdade, você pensa bem, como será uma poliglicina? Vivian, você já pensou num colarzinho poliglicina? Aquelas pérolazinhas branquinhas, todas bonitinhas. Você gira para todo lado. Pensa agora no glutamil é lisil, glutamil, lisil, um atrás do outro, glutamil, lisil, vai dar uma estrutura muito interessante. O que vai acontecer entre as cadeias laterais do glutamil e do lisil? Vão se atrair. Então, vocês estão notando o que vai dar os ângulos FIPSI? O que é? Que vai dar conformação, ela vai dar origem à conformação. As interações entre cadeias laterais. Já estou terminando, antes que toque aqui eu vou falar uma coisa muito importante. Porém, precisa ser grande para ver as coisas. Cadê o meu Linus Pauling aqui que eu emprestei para alguém? Meu Linus Pauling, cadê o Linus Pauling? Aqui o Linus Pauling. Ele um dia, ele foi proibido de tirar o passaporte para receber um prêmio na Europa. O governo dos Estados Unidos proibiu. Ele foi um grande homem, sabe, e não deixaram ele ir, mas ele era um grande homem. Ele estava lá na Europa, na Inglaterra, com gripe lá. Ele falou assim, antes de ele dizer para tomar 10 gramas de vitamina C todo dia, ele é a mulher dele, a Ava, sabe? Ai, parei. Então vocês vão para casa. Parei. Encerrada a aula, pronto. Eu quero que vocês olhem aqui, isso daqui, e me digam o que vocês acham interessante. Põe no caderninho de vocês. Ah, não, vocês não podem pôr no caderninho, né? Vocês têm... Porque vocês vão me dar o caderninho. Esse aqui. Vocês podem me mandar por e-mail no Biofísica? O que tem de diferente, interessante aqui, nisso daqui? Ele que desenhou, com a própria mãe, em 1946. E ele descobriu uma coisa que deu a ele um prêmio Nobel. Com essa coisa que ele estava lá, doente na rede lá, gripado, você já tinha lido os livros da Agatha Christie, né, do Raymond Chandler, e tal, e ele lá. Aí ele estava brincando com isso aqui assim, enrolou na mão assim. O que ele descobriu? Vocês vão escrever para mim, viu? Tá bom? Agora vocês vão embora. Cada um vai ter que dar um abraço em mim.
Desculpa. Muito bom te ver. Muito bom te ver, Guilherme. Suelen, você vai fazer uma nova prova, né? Uma prova. Você não fez a prova, né? Não, professora. Você vai fazendo, você falou, né? Tá bom, tá ok. Ó, gente, eu vou corrigir a prova. Vocês gostaram da prova? Não estou dando mais aula. Vocês gostaram da minha prova? Eu achei aquela pergunta de fazer assim, um assunto que vocês acham que vocês faziam uma pergunta, né? Não foi legal? O livro que é do professor Fernando. Dá um abraço, Marcelo. Nós precisamos resolver esse problema, tá? Tá ok? Beleza. Nosso problema. Rogério, foi bem na prova? Não sei. Ih, não sabe? E o Caio? Ó, gente, vocês têm que passar. Viu? Que senão, que espera vocês, viu, Marcos? Não é brincadeira, não. Não é verdade, Gabriel Marins? Eu acho que essa é a nossa melhor oportunidade de passar. Sim, passar entendendo tudo e aprendendo coisas moderníssimas, que somos pó de estrelas, o combustível das estrelas. Ai, ai, tá indo devagar, né? Mas eu acho que vocês estão... eu acho que vocês estão... Tá ficando coisa para trás assim que vocês não estão entendendo? Tá tranquilo, não tá? Lavínia, Sofia, Vivi, Renan, Gabriel. Você já pensou eu lá velhinha assim? Vocês vão me convidar, né? Pra quando vocês for receber um prêmio lá no MIT, lá em Massachusetts, aí eu vou lá. Aí você, aí a Sofia, o Gabriel. Quem sabe vocês fazem uma equipe, né? Descobriu umas coisas legais aí na área de proteínas. Tá todo mundo estudando proteína, viu? Tá todo mundo aí. Sabe que é onde que tá a fortuna. Claro, vocês estão estudando a coisa mais importante do mundo da ciência, pode, do ponto de vista tecnológico, sabe? Isso aqui é para o professor Fernando. Explicar o É mesmo. É mesmo. Já acabei a aula. Deixar bem claro. A Marinha já foi? Já. Então, tá ok, Vivizinha. Nossa, mignon. Então lá vamos lá, Lavínia. Não sei. Vamos deixar aí mesmo, né? Olha, cadê o... vamos aqui no giz que eu prefiro. Na hora que eu ia entrar no Ramachandran, tocou o celular. Que raiva. Olha aqui. Se lembra da estrutura do NAD, né? Nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Aí? Você lembra? Tem umas coisas aqui, tarará, tarará. Mas o que fica no sítio ativo do enzima é isso daqui. Então ele chama NAD+. É o mais que tem aqui, viu? Então você vê que o nitrogênio está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Ele tem uma carga positiva aqui. Olha o que acontece. Então vamos dizer que tem um substrato. Eu vou inventar um, tá? Sei lá. Tá ok? Aí vem o enzima. Tchan, tchan. Isso daqui, carga positiva, sabe? Atrás daqui pelo oxigênio. Então isso daqui, e ele quer o quê? Ele quer elétrons, não quer elétrons? Ele não vê dois elétrons maravilhosos aqui? O que ele faz? Ele pega isso daqui, ó. Aí isso daqui vai ficar assim. Aqui fica NH. Tá? NH. Então ficou com isso daqui, com os dois elétrons. Robô dele. Então por isso que ele é um oxidante. Ele vai oxidar e ele se reduz. O que acontece aqui? Isso daqui, como isso daqui fica positivo, isso daqui sai daqui.
sai daqui o quê? Deixa 2 elétrons, sai o próton. E esses 2 elétrons vêm aqui e formam uma dupla com oxigênio. Então, o produto disso daqui, se fosse, por exemplo, daqueles negócios lá, né? Ficar de vaso peru com um negócio assim. Tá? Percebeu? Então, isso daqui vem... Aqui tem um H, então. Aqui tem H. Não, aqui não tem H. Aqui tem carga positiva. Aqui não, é porque ele é negativo, ele é positivo mesmo. Está ausente o elétron dele, na ligação dele está ausente. Tá? Tirou, está aqui, está aqui. Ele está na forma oxidada, está deficiente de elétrons e ele se reduziu. E esse daqui está na forma reduzida, esse daqui é oxidado, mas é uma etapa acima, né? Ele está reduzido, cedeu os elétrons e o próton para o NAD. Aí então o NADH vira, o NAD mais vira NADH. Eu sempre costumava fazer lembrar que ele está com 2 elétrons. E esse daqui agora ficou um cetoácido oxidado. Tá? Agora vou mostrar o FAD. O FAD é um pouquinho diferente. Aí depois você dá uma olhada. Acho que em alguns livros tem a reação. Então, você vê o FAD lá no ciclo de Krebs, né? Lá no ciclo de Krebs também tem os desidrogenases oxidorredutáveis, que tem NAD como coenzima, como cofator, e lá tem o FAD também. Isso daqui é um negócio assim. O FAD, tem outras coisas por aqui. Flavina, adenina, dinucleotídeo. Tá bem? Agora, como que isso daqui atua? Isso daqui atua da seguinte maneira. Ela atua assim. Vamos dizer assim, você tem aqui o substrato, né, que continua aqui. Aqui. Então, esse daqui é o FAD. Flavina, adenina, dinucleotídeo. Não tem carga positiva. Aí, esse aqui é o seu substrato. Por exemplo, esse aqui pode ser um CO-, e esse aqui pode ser um CO-. Você viu a diferença? O NAD é uma ponta. Como se fosse uma lança com uma carga positiva. Isso aqui tem carga positiva aí? Não tem. Mas tem esse grupamento aqui que o enzima aproxima daqui. O que acontece aqui? Isso daqui, pega aqui, pega aqui, reduziu o FAD que virou FADH2. E aqui o que acontece é que quando tiram os prótons, fica a dupla ligação. Se não me engano, é o succinato. Ele tira. É um elétron de cada ligação. Não, desculpa, é um elétron. Desculpa, é um elétron de cada ligação. Um elétron de cada ligação. E ele fica, desculpa, eu não botei o FADH2. FADH2, né? Então, FAD vira FADH2. Você vê o substrato, como é importante. Forma de substrato, né? Isso daqui vai o substrato, vamos dizer, 1, né? Substrato 1, que tem o sei lá, substrato 2, que ficou com dupla. Vamos dizer X, Y, né? Que estava simples aqui, com H aqui, ele tira e fica com a dupla aqui. Tá bom? Agora você vai lá no livro e olha o mecanismo da reação. Tá bom. Tá bem? Obrigada, professora. Ah, e rapidinho. E esse enzima aqui é amarelo, viu? Por causa do FAD, o FAD é amarelo. Flavinas, não tem flavos, que é amarelo? Flavoproteínas. Essas flavoproteínas são amarelas. O que você escreveu aqui? Você não entendeu? Muito bem. Que eu perguntei da ressonância. Aqui já é tudo localizado, né? Aqui tem a dupla aqui. Tudo isso daqui é tudo SP, tudo P.
né? Fica assim, deixa eu escrever aqui. Cadê aqui? Aqui, ó. Eu já acabei, estou tirando dúvida da Lavínia. Menino, olha, Fernanda, a Lavínia deu uma hoje tão maravilhosa. Ó, vamos dizer que aqui tem a dupla, aqui tem a dupla, aqui tem a dupla aqui. Aí tem as duplas, estão localizadas as duplas. Por que a dupla fica aqui e não aqui? Se você medir isso daqui, todas elas têm o mesmo comprimento da ligação, são iguaizinhas. Então o que acontece? Todas elas têm caráter de dupla aqui